E quem fala é o Tarcísio, e o vídeo de hoje também é mais aberto, mas esse já tem tudo a ver com RPG, e como vocês podem ver pelo título, né, é para falar sobre esse assunto. Escrevi meu RPG e não deu em nada. Lancei meu RPG e não deu em nada. Gastei muitas horas escrevendo, muitos dias, meses, às vezes anos, escrevendo, depois outro tanto testando sozinho, testando em grupo, criei comunidade, aí publiquei nas comunidades, publiquei no Drive-Thru, publiquei na Amazon e não deu em nada. E agora, né? Então é para refletir um pouco sobre isso. Então vamos lá. Essa é uma situação muito mais comum do que muita gente pensa. Na verdade, essa situação ela é quase que universal, né? Milhares e milhares de RPGs são lançados todos os anos e vai ter o quê? Uns 10, 11 que realmente vão se destacar. E não necessariamente pela qualidade, mas muitas vezes vão se destacar porque foi lançado por um nome famoso, ou teve uma campanha de marketing com mais investimentos. Então, primeiro a gente tem que começar com isso, tá bom? A questão do hype, a questão do sucesso hoje em dia tá muito atrelada a outros fatores que vão muito além da qualidade, né? Se você pegar jogos que fizeram muito sucesso no mundo do RPG atualmente, são jogos que tiveram um investimento de marketing enorme, como por exemplo Morkborg, Old School Essentials. Os caras pagaram propagandas pagas nos maiores canais de RPG do YouTube, Shadow Dark. Tô falando só lá fora, aqui dentro eu não vou falar só para não criar nenhum mal-estar, né? Mas tem várias outras coisas. Então, primeiro, pensa nisso, que poucos realmente vão se destacar, e geralmente aqueles que vão se destacar, não quer dizer que sejam ruins, mas uma boa parte do destaque vai estar atrelada a outras coisas, como por exemplo a fama das pessoas por trás. E é lógico, se você é só uma pessoa comum, como eu, como você, lançando um jogo, é muito difícil a gente capturar essa atenção. Então, esse é o primeiro passo. Tira um pouco essa responsabilidade do sucesso. Ou então, não é tira, encare de uma forma mais realista, sabe? Nunca foi essa de alguém achou e explodiu do nada. Isso eu tô falando só não no RPG, mas em tudo. Por exemplo, você pega as bandas da década de 60, 70, quando você pega para estudar realmente a história delas, os bastidores, teve muita coisa que foi feita até eles atingirem o sucesso. Não existe esse negócio de alguém olhou, gostou e resolveu divulgar para o mundo, né? Essa é uma ilusão que a gente tem muito grande. Lógico, Tarcísio, mas com o Justin Bieber foi assim, né? Ele postou um vídeo na internet tocando violão e explodiu. Vão ser casos absurdamente esporádicos, e no mundo do RPG também. Então, o primeiro conselho que eu dou seja realista, tá bom? Seja realista. Nós estamos falando de um mercado que é o nicho do nicho do nicho. Primeiro a gente já tem que falar que na verdade estamos falando de livros, que já é uma coisa nichada. A maioria das pessoas não leem, a maioria das pessoas não compram livros. Aí dentro desse grande grupo dos livros, a gente tem o grupo dos livros de RPG, que é mais nichado ainda. Aí dentro desse grande grupo dos livros de RPG, que já é ainda um pouco menor do que o anterior, você tem você está dentro do nicho dos autores independentes. São aqueles autores que estão aparecendo aí, que não tem ainda nome, talvez porque começou a lançar agora, não está atrelado a uma grande gravadora. E caso você publique coisas voltadas a RPG solo, você ainda vai estar dentro de um outro nicho. Então é um funil gigante. Então a primeira dica que eu dou é essa. Sempre comece adequando expectativas, tá? Então, a motivação para você escrever tem que ser algo muito mais interno do que algo muito mais externo.
Ah, não, Tarcísio, quero trabalhar com isso, quero largar meu emprego lá no escritório de contabilidade para trabalhar com isso. Olha, 99 a cada 100 pessoas não vão conseguir trabalhar com isso. Parece pessimista? Sim, mas é a realidade. Então, a gente sempre tem que ter esse pé na realidade. Então, se você lançou e se frustrou por isso, na verdade, você criou mais expectativas do que a realidade mostrava. Então, o primeiro passo é isso. Adeque as expectativas à realidade. Qual que é a realidade? Que nós estamos trabalhando com um nicho. Nós estamos trabalhando com o nicho do nicho do nicho do nicho. E muitas vezes, 2 feedbacks vindos em relação ao material que a gente lançou e fez todo o marketing, fez tudo, é muito importante. E a gente tem que valorizar, sim. Né? A segunda coisa, agora, então tem essa expectativa. Dificilmente, assim que é lançado, um jogo estoura sem ter participado dessa cadeia de eventos que eu falei no começo, que é investimento em marketing, que é você estar associado a algum nome famoso, porque uma coisa é o Zé Mané do Tarcísio lançando um livro diagramado no Canva, e a única propaganda que eu fiz foi uma propaganda na minha timeline no Facebook. E outra coisa é o livro do Diogo Nogueira, diagramado pelo Gontijo, lançado por alguma editora internacional, que recebeu resenha dos principais canais da internet sobre RPG, porque eles tiveram uma grana para investir nisso. Então não tem comparação, não dá para ter as mesmas expectativas. Ai, Tarcísio, mas aconteceu, não sei, com o jogo X de explodir e a pessoa não fez nada. Acontece, mas assim, não dá para ter como régua, não dá para ter como expectativa. São pontos fora da curva que são muito raros. Agora, esse é o lado pessimista do negócio, que é assim, muitas vezes a gente vai falar algo que não seja tão legal, mas que é legal ter em mente. Agora sim, vê a parte boa. Qual que é a parte boa? A parte boa é que nesse mundo independente, as coisas caminham passo por passo, um pouquinho de cada vez. Então, você lança o seu RPG, você escreveu, dedicou centenas e centenas de horas em todo o processo, e aí 8 pessoas baixaram, ninguém comentou. Também o começo vai ser assim. A chance de alguém se engajar com o seu jogo logo de cara, ela é pequena. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser a primeira pessoa a se engajar com o nosso jogo, com o seu material. Cabe a você continuar fazendo, porque muitas vezes isso demora. Quer ver um exemplo? O Mythic Game Master Emulator, né? Que é o Mythic GME. Para quem não sabe, o Mythic é o material de RPG solo mais famoso e é o mais vendido. Ele é um dos mais vendidos do Drive-Thru. Isso significa que a autora está ganhando muita grana, né? E o Mythic, ele foi lançado em 2003 e ele passou muito batido. Ele passou muito batido quando ele foi lançado, muito mesmo. E aí depois a autora lançou um suplemento em 2006 que também passou super batido. E aí, sabe quando é que o Mythic ele entrou no radar e começou a ter um burburinho em volta dele? Em 2014, quando um cara de um blog chamado The Lone Crusader, eu acho que é isso, Lone Crusader, esse blog não existe mais, é impossível você achar, mas era um blog que estava bem na época que os blogs ainda tinham bastante relevância. Ainda tem blogs bem relevantes, a verdade é essa, mas naquela época era mais. Até que em 2014, ou seja, 11 anos depois, esse cara fez uma matéria que o título seria Mythic, o Santo Graal do RPG Solo. E aí muita gente começou a prestar atenção, inclusive eu. E aí acho que em 2015, algum tempo depois, a moça do Mythic lançou mais um suplemento. Depois em 2017 teve outro. E fato é que o grande boom
do Mythic foi entre 2017 e 2018, que aí começou a aparecer em vários canais, o pessoal começou a fazer vídeos sobre. Então, se você botar em 2017, o jogo foi lançado em 2003, foram 14 anos até o Mythic realmente ter o reconhecimento que ele merece. E assim que lançou mesmo, né, em 2003, 2004, 2005, pode ser considerado um fracasso, né? E então tem esse tempo. Só que o que acontece? Olha só, a moça do Mythic, ela dá o exemplo, né? Ela foi cultivando, ela criou o Mythic, depois 3 anos depois ela lançou um suplemento, depois, passado mais de 10 anos, ela lançou o outro, que ela lançou primeiro o Mythic Variations 1, depois ela lançou o Mythic Variation 2 em 2017, se eu não me engano, né? E o Mythic Variations 1 foi em 2006, se eu não me engano. Porque assim, são espaços de tempo bem distantes um do outro. Ou seja, ela continuou cultivando. E é aí que eu acho que a grande maioria dos produtores, dos criadores, pecam. Que é o seguinte: logicamente, você acabou de lançar o seu jogo, você quer ver as pessoas engajadas e vai trazer um sentimento de felicidade, de contentamento muito grande ver as pessoas engajadas. Mas é que nem eu falei, a primeira pessoa a estar engajada com o seu jogo tem que ser você. Então não adianta você lançar o seu jogo e depois ficar cobrando que as pessoas produzam. Cobrando assim, você falando, pô, vou entrar aqui no YouTube para ver se alguém gravou um vídeo. Aí ninguém gravou, você fica chateado. Aí uma semana depois ninguém gravou, você fica chateado. 6 meses depois você entrou no YouTube e ninguém gravou, você fica chateado. Mas o que você fez nesse tempo sobre o seu jogo? Você fez algum vídeo? Você fez algum gameplay? Você gravou algum vídeo explicando regras? Gravou vídeo explicando o cenário? Você fez posts num blog? Você lançou algum suplemento? Onde é que está esse suplemento? Né? Então é muito difícil a gente exigir posturas que a gente mesmo. Aí que esses, mas não é assim que funciona. É sim. Você pega o D&D, menos de 1 ano depois que eles lançaram a Strategic Review, em que eles mesmos criavam matérias, regras especiais, pontos de debate para o D&D. Quem são eles? Eram matérias do Gary Gygax, eram matérias do Arneson, eram matérias do pessoal que estava investindo, né, dos empresários por trás. Então eles estavam alimentando o jogo. E tem muito jogo que muita gente critica, mas que a galera alimenta. Você pega, por exemplo, Ordem Paranormal, né? Tá sempre saindo um gameplay dos próprios criadores, né, do Cellbit. Aí saiu uma história em quadrinhos. Aí de vez em quando sai um vídeo curto, de vez em quando o próprio Cellbit faz uma stream lá na Twitch falando sobre a preparação de campanha. Então tem que fazer isso. A dinâmica da publicação independente de RPG, ela é essa, né? E acima de tudo também, você tem que fazer isso porque você gosta do seu jogo, porque você realmente está engajado. Eu não estou falando que você deve fingir o engajamento para buscar outro engajamento, tá? A gente está falando de RPG, né? Se você quer realmente ficar rico, se você quer realmente ser um grande empresário, talvez a RPG não seja a melhor área. Então eu estou pressupondo de que você faz acima de tudo porque você é apaixonado por isso e que aquele material você realmente queria escrever. Caso não seja o caso, esse vídeo não vai ter muita serventia, aí é melhor você ir procurar um especialista em estratégia de marketing e tudo mais. Mas partindo do pressuposto que você realmente escreveu porque você queria, porque você é apaixonado por aquilo que você inventou, você precisa continuar alimentando aquilo que você criou. Se você lançou um RPG há 2 anos atrás, nesse meio tempo você não gravou um gameplay, você não fez posts em comunidades, em redes sociais, publica lá umas house rules, publica um relato de sessão, cria um NPC, né? Vai publicando em mídias diferentes, né? Uma vez no Instagram, coloca uma imagem lá, né? Olha, esse é o castelo que se vê no reino tal, que está no meu livro X. Uma imagem, sabe?
E se você não fez isso, aí é muito difícil realmente, porque pô, nem você está fazendo isso, né? Por que as outras pessoas têm a obrigação, ou não obrigação, mas por que tem essa expectativa sobre as pessoas fazerem isso, né? E mesmo fazendo isso, não é nenhuma certeza que isso vai acontecer, mas isso aumenta muito a possibilidade, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, o meu mundo de RPG, literatura, é o mundo de Dominion. E eu sou de longe o maior fã de Dominion, assim. Eu escrevo para Dominion porque eu quero muito saber o que está acontecendo nesse mundo, eu quero muito expandir ele. Então tem vezes que eu fico pensando, nossa, mas o que será que tem lá no reino de Olodan? E aí eu escrevo porque eu quero saber o que tem no reino de Olodan. E eu acho que algumas pessoas sentiram isso, né, de que eu realmente gosto, e começaram a também querer participar desse mundo. Foi muito interessante. Então hoje, por exemplo, já tem uma aventura do Nóbrega, ele fez uma aventura muito legal. Tem um livro-jogo do Rafael Reis. Você tem músicas que foram criadas pelo José Saad. Você tem contos que estão publicados lá no Arclax, né, no fanzine oficial. Tem House Rules, né? Você tem Rex, por exemplo, velhas histórias ao redor dos vagalumes, que o Acácio publicou agora, que bateu a meta. Então, é isso. Então a gente tem que ser o maior fomentador dos nossos próprios jogos, isso na prática mesmo, tá bom? Que é criando conteúdo, deixando o jogo nativo, nem que seja para gravar vídeos que só 3 pessoas, 4 pessoas vão curtir, tá? E isso acontece, galera. Por exemplo, eu lancei nessa semana, no começo da semana, o livro de colorir de Dominion. Já que você está assistindo aí, vai lá na lista de vídeos do meu canal, né? Já foi quase uma semana que eu publiquei e não tem nem 20 visualizações, né? Mas pode ter certeza que eu vou publicar mais sobre isso. Eu estou terminando de fazer algumas colorizações com ele, né, com lápis de cor, e quando eu terminar eu vou fazer um vídeo mostrando. Não interessa que teve menos de 20 visualizações, eu não fiz por isso. Se eu quisesse realmente ter um monte de visualizações e ainda assim falar de RPG, aí o conteúdo ia ser menos importante do que o público, do que o hype. Então provavelmente eu estaria falando de Dungeons & Dragons, eu estaria usando títulos do tipo 10 coisas que você não pode fazer enquanto colore um livro de Dungeons & Dragons, né? E aí ia ter na thumbnail eu assim, ó, surpreso com vários elementos atrás que não quer dizer nada e não tem nada a ver com o conteúdo do vídeo. Então você tem que definir para você o que você quer exatamente. Se você está publicando porque você é, acima de tudo, apaixonado pelo seu material e acha que ele é bom o suficiente para que outras pessoas se engajem nele e até mesmo que você consiga tirar uma graninha ou quem sabe viver disso, você vai ter que ser o maior fomentador daquilo que você fez. Então, reduz a expectativa no começo, tá bom? Reduz bastante a expectativa, coloca muito mais a satisfação de fazer, o contentamento de finalizar algo, de ver algo publicado, de ver lá o PDF bonitinho, ou até mesmo o livro físico, isso é muito legal. E aí depois vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Se você tiver dinheiro de investir em propaganda, em marketing, de fazer parcerias com grandes canais de RPG aqui dentro e lá fora, tudo isso vai diminuir, e vai diminuir muito o tempo de espera, e vai aumentar muito o hype em cima do teu jogo. Se não, o único caminho na verdade é isso: não deixe o jogo morrer, você, né? E seja tão entusiasta que outras pessoas decidam fazer o mesmo. Muitas vezes elas nem vão fazer por causa do teu jogo, elas vão fazer por causa do seu entusiasmo, que também é uma coisa super válida. É isso aí, galera, um abraço.